Prontos? Achamos? Quem achou diz amém. Quem não achou diz vou achar. Achamos? Diz o seguinte: e sucedeu depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além-mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Vamos orar? Gratidão, Senhor, por estar na tua casa. Nós somos fracos, não somos merecedores, mas a palavra vai ser lançada em nome de Jesus. Que só fale ao nosso coração nessa noite, que o que foi me dado seja completamente dado também, e que as pessoas possam entender os passos maravilhosos de uma vida cristã, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. E sucedeu, pois, e a gente fica, mas sucedeu depois de quê? Josafá tinha simplesmente estabelecido uma ordem no reino. O reino de Israel era um reino tremendamente conturbado naquela época. Ele estava dividido em Israel e Judá. Israel, 10 tribos, Acabe o rei. Josafá, 2 tribos, rei Josafá, em Judá. E o que acontece é que existia uma desordem no reino, como muitas vezes existem desordens na nossa vida espiritual. Desordens que nos marcam, desordens que não nos deixam progredir, desordens que nos levam a viver tempos muito difíceis. Josafá organizou completamente o reino, colocou juízes, colocou sacerdotes, estabeleceu cultos para que tudo se transformasse da melhor maneira corrida. E logo em seguida ele recebe uma notícia de um grande povo vindo contra ele. O que nós aprendemos com isso? Não importa tudo o que fazemos para o Senhor, as provas e as tribulações virão, porque elas fazem parte do nosso crescimento. Nós não podemos procurar o Senhor continuamente e achar que vai ficar tudo bem, porque nós vamos entrar numa zona de conforto que vai nos afastar da palavra de Deus. Quando nós entramos na zona de conforto, nós automaticamente achamos, está tudo bem. Josafá planejou, executou, estava servindo ao Senhor, e ele falou: bom, estou liberado, agora eu estou livre, eu vou viver um tempo bom. Quantas pessoas frequentam a igreja, estão dentro da casa do Senhor, e de repente caem doentes? Quantas? Por quê? Porque simplesmente Deus muitas vezes nos tira alguma coisa para nos ter. Deus simplesmente nos tira saúde para que nós nos acheguemos. Deus simplesmente permite que o nosso negócio não caminhe bem para que nós cheguemos a Ele e pedimos cada dia, e possamos pedir cada dia que Ele nos abençoe e nos guarde. Deus necessita da nossa intimidade mais do que nós necessitamos. Por quê? Porque nós fomos feitos para adorar. Mas, pastor, Deus é Senhor dos céus e da terra. É. Mas Ele nos fez para adorar. Então, quando eu digo necessita, eu quero dizer que Ele nos deu um objetivo de vida. E nós não entendemos esse objetivo de vida. E quando Josafá temeu ao Senhor, quando Josafá não entendeu o que estava acontecendo, porque se ele estava fazendo tudo certo, e Josafá naquela época tinha um exército de 1.160.000 pessoas, segundo a Crônicas, capítulo 17. 1.600.000. O que atemorizava Josafá é que provavelmente ali existiam mais de 4 a 5 milhões de pessoas vindo contra ele. E ele simplesmente temeu. Mas quando nós tememos ao Senhor, quando nós estamos preocupados com alguma coisa que assola a nossa vida, nós temos 2 caminhos. O primeiro, desanimarmos, desorientarmos, enlouquecermos, perdermos o sono,
sairmos da presença de Deus e entramos num quarto escuro, onde nós dizemos, não vai dar mais. Quantos de nós já chegamos nesse caminho e já estivemos nesse caminho de escuridão e de dor, desesperados sem saber o que fazer? Quantos? Quantos de nós? Mas sabe por quê que acontece com alguns de nós isso? Porque nós simplesmente estamos perdendo a nossa identidade, nós não sabemos quem somos em Cristo Jesus. O que diz Efésios 3:20? Porque Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E nós teimamos em recalcitrar, nós teimamos em esquecermos de quem nós somos e o preço pago na cruz, difícil, pesado, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Nós esquecemos que nós somos filhos do Eterno, do Criador do Universo. Nós esquecemos que somos um povo separado. Nós esquecemos que somos um povo que ama o Senhor. Nós esquecemos que Ele tem um projeto e um propósito. Antes de nós nascermos, já estava pronto aquilo que se cumpriria na nossa vida. Nós esquecemos. Porque o diabo ele começa a colocar uma série de ciladas, e uma série de atividades, e uma série de coisas que nos afastam da presença do Senhor, e nós esquecemos de quem nós somos e por que nós fomos criados. E quando nós entramos nessa depressão, e a depressão são 2 livros grandes, um tipo enorme de depressão, de doenças ligadas, a depressão ela vai se partindo, e nós temos uma depressão orgânica, que ela aparece, falta de hormônios, dopamina, serotonina, e você encaixa um remedinho ali e aquela dá uma melhorada. E tem alguns remedinhos que têm a capacidade de fazer a gente levantar de manhã num dia de chuva e dizer, que dia lindo, céu bonito, chovendo, porque aquilo levanta, como diz aí o nosso astral. Mas nós temos dependência emocional, são perdas de entes queridos, trabalho, sonhos, metas, e nós entramos de novo no quartinho escuro, porque nós nos sentimos decepcionados. Temos uma depressão que pega uma área sentimental, e nessa área sentimental, nós perdemos um namoro, um casamento, entramos num período de solidão muito grande, e o diabo está vendo tudo isso, ele provoca isso, mas a mais perigosa que eu vejo é a depressão espiritual, quando a gente chega na igreja e começa a achar que tem que ser do meu jeito e não do jeito de Deus. Quando nós brigamos por cargos, quando nós nos desiludimos com pastores, com igrejas, e nós temos hoje um número brutal de desigrejados, que uma vez entraram na igreja e não conseguiram permanecer, porque deixaram de olhar para o autor e consumador da fé, e começaram a olhar para o lado e para os outros, e esqueceram que o nosso Jesus, que é o nosso norte, nós simplesmente esquecemos. Podemos escolher esse lado, e escolhendo esse lado, nós vamos viver esse ciclo que se fecha, e o que nós mais vemos hoje são meninas e rapazes de 18, 19 anos, vivendo à base de clonazepam, de diazepam, de alprazolam, de citalopram, de duloxetina, de tudo que tem Kipam, porque tem o medo do futuro. O medo do futuro nos leva a caminhos que nós não queremos percorrer, mas somos jogados nesses caminhos porque nós esquecemos de quem nós somos. Eu venho aqui te dizer, querido, que você é a menina dos olhos de Deus. Eu vim aqui te dizer que agindo Ele, quem impedirá? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Nós fomos separados e criados para sermos adoradores e viver o melhor dessa terra. Mas, pastor, eu não consigo nesse momento, porque provavelmente, querido, você entrou numa dessas vertentes. E quando nós entramos nessas vertentes,
somente uma ajuda de fora, se for num caso orgânico, e uma ajuda espiritual, se for os outros 3 casos, porque no fundo tudo se resume ao espiritual. O mundo caminha desabaladamente para a destruição física, espiritual, já estamos lá. Nós não podemos aceitar normal que um navio saia do porto com 2.000 pessoas que vão passar 3, 4 noites vivendo para o prazer, hedonismo, vivendo pelo prazer. O que importa é hoje, não importa o amanhã. E eu fico pensando às vezes, Jesus falando, gente, eu me doei, eu perdi a minha vida, eu paguei um preço alto, mas estão enlouquecidos e ensandecidos porque o diabo arrebanhou. Então, os loucos, na realidade, somos nós hoje, porque nós acreditamos num Deus vivo, poderoso, que faz, que executa, que cura, que liberta, que restaura, que regenera nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Esse é o nosso Deus. Ou nós podemos ir para outro lado, como Josafá fez. Que diz Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Josafá entendeu isso, e ele simplesmente começou a buscar ao Senhor. E quando nós começamos a buscar o Senhor, a nossa vida começa a mudar. Porque não adianta querer vivermos de milagres, porque na realidade nós já vivemos de milagres diariamente, pequenos milagres. Nós achamos que não, mas sair na rua hoje sem ser assaltado é um milagre ou não é? Não sofrer um acidente é um milagre ou não é? Ter um trabalho é um milagre ou não é? Estar com saúde é um milagre ou não é? Pequenos milagres que nós não contabilizamos, porque nós gostamos daquele milagrão, aquele grandão que vem, aquela coisa que muda de uma hora para outra. Nós já somos seres que vivem milagres. E uma das coisas que o milagre nos faz é trazer uma sensação de euforia. E quando ele nos traz uma sensação de euforia, ele produz uma sensação de relaxamento. E aí nós passamos um período que eu não preciso fazer mais nada para o Senhor, porque eu já tive o milagre. E aí nos afastamos da casa do Senhor. Josafá entendeu de uma forma diferente. Josafá reuniu o povo e começou a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Primeiro passo, buscar socorro. E onde buscar socorro? Muitos entram em centros espíritas, muitos entram em encruzilhadas, buscando um socorro que na realidade não existe, porque o socorro vem dos céus, através do nosso Senhor Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Josafá pregou um jejum, e Judá se ajuntou para pedir socorro, e as famílias se reuniram, e Josafá faz uma oração. E essa oração ela é feita semelhante no capítulo 6 que Salomão fez. E ele mostra ao Senhor, ele repete para o Senhor uma coisa que o Senhor já sabe, mas muitas vezes a gente precisa verbalizar a soberania de Deus. A soberania. Em seguida, ele diz já mais para frente, a dependência. Ele fala no versículo 12, a Deus, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazemos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando nós colocamos os olhos no Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós começamos a ter uma resposta do céu, de uma forma efetiva, que faz toda a diferença na nossa vida. No meio dessas lutas todas de vida, se nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, nós nos tornamos pessoas
mais do que vencedoras, por meio daquele que nos amou. E essa diferença. E aí, a primeira foi socorro, a segunda foi dependência. Quando nós reconhecemos a dependência do Senhor, querido, nós não dependemos de momento político. Nós não dependemos de conta bancária. Nós não dependemos de hospitais. Mas, pastor, eu entro no hospital. Mas se você entrar no hospital e tomar posse que Deus vai tirar de lá, tenha certeza que Ele vai tirar de lá. Porque Ele faz. Nós não dependemos de nada que o homem fez, porque nós vivemos numa esfera espiritual que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, que estamos aqui por um tempo passageiro, e é isso que tem balançado muito crente, que tem medo da morte, que tem medo de morrer, que tem medo do que vem amanhã, do que tem medo do que vai acontecer no trabalho, de que tem medo do que vai acontecer na política, do que tem medo do que vai ser da minha saúde. Nós somos seres guardados, limpos, livres do Senhor Jesus. Mas pastor, e se não der certo? Para nós o viver é lucro e o morrer é Cristo. Ele sabe o nosso tempo. Ele sabe o tempo que está contado desde antes de nós nascermos. O que o diabo quer fazer é embotar a nossa mente para que nós nos desviemos do caminho que foi traçado lá no início e nos afastarmos da presença do Senhor. Quando nós miramos os céus, estamos com o Senhor Jesus, nós começamos a ver um tempo diferenciado. E no versículo 15 se estabelece um processo de confiança. Quando Jazael disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Todas as vezes que nós entramos numa batalha, todas elas, se nós colocarmos o Senhor na frente, se nós colocarmos o joelho no chão, querido, esquece. Se está no seu projeto de vida, o Senhor vai fazer. Se está no seu propósito, vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando o Senhor entra numa guerra, é para defender o propósito dele. Quando o Senhor entra numa guerra a nosso favor, Ele está defendendo o propósito dele, porque o propósito dele foi feito antes de nós nascermos, já estava pronto. O que acontece é que nós nos assustamos muito. Você fala: você não se assusta não, pastor? De vez em quando eu me assusto muito, tá? Quero lhe confessar que de vez em quando eu falo: Jesus, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu estou lascado. Como é que vai ser isso? Mas Ele sempre tem mandado um escape. Ele sempre tem mandado uma providência. Ele sempre tem aberto portas. Ele sempre tem dado direção. Ele sempre tem dado orientação, porque nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e nós só vamos encontrá-los quando buscar de todo o coração. Não dá mais para ser crente meia boca. Não dá mais. Não dá mais para ser crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não dá mais. As coisas estão acelerando. Outro dia foi dia 1º de janeiro, estamos indo para o dia 31 de agosto. E eu sempre penso, como eu na minha idade já começo a ver a linha de chegada e começo a querer andar para trás. Começo a andar para trás, andar para trás. Nós temos que remir o tempo. Trabalhar para o Senhor, procurar o Senhor. Pastor, o senhor está falando assim com tanta certeza? O senhor não tem dúvida não? Quando eu lembro do que o Senhor já fez por mim, quando eu trago a memória de onde Ele me tirou, quando eu trago a memória de tudo que eu passei até hoje, eu não tenho o direito de duvidar mais. Porque quando nós começamos a duvidar, nós começamos a dizer: você não é tão poderoso, Senhor. Então todas as vezes que eu estou em apuros, eu
me rasgo e falo: Senhor, só para lembrar. Vou dar um exemplo, já dei aqui, mas vou dar porque me veio aqui, então vou lembrar. Quando aquela menina lá estava grávida, da minha neta, ela trabalhava comigo, e ela parou na minha frente e a perna dela estava toda molhada. Ela perdeu urina, perdeu o líquido amniótico todo, foi descendo, molhando. E eu falei: menina, quanto tempo é isso? Grávida descansada, né? É a terceira ou quarta vez. Falei: como? Nesse volume? Nesse volume. E eu falei: meu Deus, a bolsa rompeu, a bolsa em folhetos, o saco gestacional em folhetos, e rompeu. Eu falei: qual a quantidade de líquido? E eu entrei no carro naquela manhã, eu falei: Senhor, eu sei a complicação disso, porque o Senhor me proporcionou isso. Eu sei que essa minha neta pode não chegar se o Senhor não intervir. Eu sei que eu preciso de um milagre, porque tem que ter líquido amniótico lá, porque, Senhor, se não tiver líquido amniótico lá, nós temos um neném prematuro grave, sério, que ela pode não sobreviver. Senhor, eu te suplico, eu te clamo em nome de Jesus, água naquela barriga. Vamos para o ultrassom. Entrei, e eu só assim quieto. E ela falou: olha, está tudo bem. Eu falei: água. Ela falou: está tudo aqui, normal. Eu falei: é esse o Deus que nós servimos. Também ficou de repouso 6 meses, não deixava nem tossir. Tosse não, fica quieta aí. Seriado de exame de sangue, antibiótico. Mas ele faz, quando nós fazemos a nossa parte, ele faz. E é isso que ele quer que nós façamos. Busquemos, estejamos adorando continuamente. Socorro, dependência, confiança. E eles receberam a mensagem: não preciso fazer nada. Espera, essa luta é minha, diz o Senhor. A luta é minha, diz o Senhor, porque quando Ele entra na nossa luta, Ele entra para defender o propósito dEle, como eu já disse. E aí vem no versículo 17, onde ele diz o seguinte: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. A obediência, precisamos aprender a obedecer. Temos dificuldade de obedecer, porque primeiro, nós muitas vezes questionamos o que vem do altar, e não só questionamos o que vem do altar, questionamos o que vem da palavra. E nós precisamos entender que a palavra é o nosso norte. O diabo tem feito tudo para nos desviar da palavra. E vou lhe dizer, há 35 anos, ou 40, meu irmão que mora nos Estados Unidos falou assim: acabou de sair daqui um tal de um troço que veio diretamente do inferno para esse mundo. Eu já falei isso aqui, eu perguntei: qual o nome desse negócio tão brabo? Ele falou: internet. A internet tem coisas maravilhosas e boas, mas o lado escuro é o maior roubador de tempo da vida do crente, porque ele é incapaz de ler a palavra 10 minutos, mas é capaz de ficar no WhatsApp ou no X durante 3, 4, 5, 6 horas, desperdiçando tempo, se envolvendo. E está provado que cada vez que você vê uma notícia ruim durante 5 minutos, elas reverberam no seu cérebro durante 24 horas. E nós nos tornamos escravos desse negócio, escravos do telefone celular. Pornografia, fake news, histórias enroladas. Nós vamos absorvendo aquilo tudo, e aquilo vai nos embotando a nossa mente de tal forma que nós vamos nos esquecendo de quem nós somos e o preço que foi pago para nós estarmos aqui. A obediência muda a história, e aí começa a haver um mover diferente, porque ele pediu socorro, ele disse, reconheceu a soberania, reconheceu a dependência,
teve confiança, obedeceu o que foi falado, para não temer, e aí começa a mudar toda a história. O versículo 18 diz o seguinte: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e todos os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor. A adoração abre o céu. Está doendo? Adore. Está frustrado? Adore. Está triste? Adore. Está em tentação? Adore. Está em sofrimento físico? Adore. Está em sofrimento emocional? Adore. Está em sofrimento sentimental? Adore. Nós precisamos aprender que a adoração é um modo contínuo de vida, é um modo de vida. E quando nós entendemos que isso acontece, as coisas começam a mudar, as coisas começam a se mexer. E no versículo 20 ele diz o seguinte: e pela manhã cedo levantaram-se, subiram o deserto de Tecoa, e saindo eles após, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede também nos seus profetas e prosperareis. Atitude. Crede vem da raiz hebraica de Amã. Se nós nos mantivermos, Amã quer dizer firmes, estáveis, fiéis, confiarmos, acreditarmos, o resultado será emuná. Ele é fiel, ele é leal, ele é consistente, ele nos dá segurança. É isso que acontece quando nós cremos. Mas nós temos dificuldade de crer também, porque tudo faz parte de um grande projeto que final é nos tirar de perto do Senhor. Por isso é que nós temos que estar vigilantes, o tempo inteiro vigilantes, vigiando 24 horas, orar sem cessar. Porque se nós começarmos a fazer as orações simples e largar para lá e vivemos o mundo, nós estamos nos afastando, nós estamos saindo de perto do Senhor. Espera aí, mas eu tenho que fazer isso tudo? Espera aí, o que Jesus fez por nós? Nós não almejamos a vida eterna? Ou para por aqui? Nós não almejamos estar lá naquele grande dia? Ou para por aqui? Nós não almejamos uma vida cumprir um propósito de Deus? Ou para por aqui? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos dentro de nós a força motora que criou o universo. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Esse poder que se move em nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos ser seres que levem a adoração a sério. E aí a coisa começa a mudar. Socorro, dependência, confiança, obediência, adoração, atitude, fazer, se mover, crer. E no versículo 22, ele diz o seguinte: e ao tempo que começaram o júbilo e o louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu disse que o exército de Josafá era perto de 1.160.000. Vamos multiplicar por 4, que era uma multidão que não se podia medir, perto de 5 milhões. Não importa o tamanho do seu problema, importa o tamanho do nosso Deus. Isso é dito sempre. Não importa o que vem, importa quem luta por nós. Não importa o que está acontecendo lá, vamos ter a visão da fé, da promessa. Vamos deixar de achar que nós não somos ninguém, porque nós fomos separados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E o diabo está doido porque a gente não seja nada, e ele se estrepa todo dia.
Porque quando nós professamos isso com a nossa boca, por isso é que eu falo sempre, levanta de manhã, queridão, vai no espelho, já falei isso aqui, olha para o espelho e fala, ó, é o seguinte, eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor do Leão da tribo de Judá, eu vou ter um dia maravilhoso, e esse dia vai se concretizar, porque imediatamente os níveis de dopamina e serotonina são acelerados. Cuidado com o que você fala. Pastor, você não fala besteira, não? Não tem ideia. De vez em quando eu dou uma batatada, que eu mesmo falo, como é que saiu da minha boca isso? Como é que eu fui falar isso? Que maluquice foi essa? Então agora eu estou montando uma técnica. Antes de falar, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se não resolver, eu dou uma mordida na minha língua. Dá o tempo de eu respirar. Porque senão, palavras têm poder. E quando nós não entendemos isso, nós aceitamos o que o diabo sugere na nossa mente para falar. E a gente erra. Mesmo não querendo, a gente erra. Que diz Paulo, o mal que eu quero, que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, eu não faço. Nós somos seres humanos, podemos errar. E aí vem o louvor. E o louvor, ele abre o céu. Aquele povo todo foi desbaratado, se destruíram. E impressionante, se pudermos conjecturar, 3, 4, 5 milhões de pessoas desapareceram, porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor, nós temos um Senhor, não existe batalhas perdidas para nós, porque Ele luta por nós. Nós temos sonhos, nós temos, quantas vezes eu recebi coisas do Senhor que eu nem esperava, favor de Deus. Quantas vezes eu vejo o livramento do Senhor que acaba de passar, eu falo, Senhor, muito obrigado, o Senhor me livrou, e os livramentos que nós não vimos, que vem no nosso caminho. Então é importante que nós estejamos sempre profetizando um dia abençoado, profetizando com uma palavra de bênção na nossa vida, porque isso vai levantar os nossos níveis de hormônios. Engraçado, né? Que o Senhor já sabe disso, Ele fez isso desse jeito. Mas espiritualmente, nós traçamos um novo caminho, porque se levantar de manhã, irmão, e começar, já estou sentindo que vai dar ruim. Sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. Não está legal, não vai ficar legal. Ai, que coisa horrorosa, vai ficar horroroso. Profetize, profetize, profetize. E o milagre se estabeleceu no louvor. O milagre se estabeleceu com a abertura dos céus, com o cumprimento da profecia. Porque a atitude de um rei, na hora de buscar o lugar certo. Quem somos nós, homens sacerdotes da nossa casa? A nossa atitude muda a nossa guerra. A nossa atitude muda o resultado das nossas lutas. Se relaxamos, se largamos para lá, se não assumimos as nossas responsabilidades e deixamos que outros assumam, nós estamos fadados a ser derrotados. Aí você está pensando, ainda bem que falou dos homens. E você, mulher, se não for sábia? Quem é que vai edificar a sua casa? E você, se ficar fazendo fofoca com a vizinha, falando mal de todo mundo, não controlando o peso da língua, descendo a ripa em todo mundo, fazendo futrica e fofoca, quem é que vai resolver essa parada? Sabe por quê? Porque os nossos filhos precisam de 3 coisas que eu sempre falo: exemplo, exemplo e exemplo. Se não fizermos, eles vão nos copiar. Se mentirmos, eles mentirão. Se roubarmos, eles roubarão. Se pecarmos, eles pecarão. E nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, quando nós nos juntamos em família, nós precisamos fazer o que Josafá fez, e juntou todo o Judá e as famílias juntos, e oraram e jejuaram ao Senhor. Louvor
socorro, dependência, confiança, obediência, adoração, atitude, louvor. E o milagre se estabeleceu. Aí parou tudo, pastor. Estabeleceu o milagre, vamos embora para casa. Não, eles passaram 3 dias juntando despojos. Eles ficaram com muitos despojos. Mas aí eles se reuniram e Josafá levou o povo para o Vale do Beraca, que é Vale da Bênção. E ali ele fez um culto de gratidão. Nós precisamos ser gratos todos os dias. Porque se nós não formos gratos, nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. Uma das coisas que abre o céu também é a gratidão. A gratidão abre os céus. A gratidão move mundos. A gratidão abre portas. A lei da semeadura é uma lei que ela não falha. Colhemos o que semeamos. Às vezes eu passo num bar e pego um homem às 11 horas da noite sozinho tomando uma cerveja. Eu fico pensando, o que esse sujeito semeou na vida dele? E nós, como cristãos, como servos do Senhor, o que nós temos semeado na vida dos nossos familiares? O que nós temos dado a eles? Qual o respaldo espiritual que nós temos levado para nossas casas? Nós temos orado? Nós temos jejuado? Nós temos buscado? Nós temos sido mansos de língua ou temos aberto a caixa de ferramenta constantemente? Nós temos perdido a paciência com facilidade? Ou nós temos sido controlados pelo Espírito Santo para só reverberarmos coisas boas? A gratidão se estabeleceu e o resultado disso foi paz. E o reino de Josafá ficou quieto e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Socorro, dependência, confiança, obediência, adoração, atitude, louvor, gratidão e paz. Se nós soubermos quem nós somos em Cristo Jesus e dermos os passos certos, nós com certeza seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Fique de pé, querido, que eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Gratidão, Senhor, por essa noite, que a Tua palavra ela é rica. Ela nos mostra os caminhos que nós devemos seguir e nos mostra também os